entres. Escucharás. 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 Circulação sanguinária, gente. Carne, frango e calabresa. Reinventarnos, desaparecer. Olho sem reação de tudo que sonhou, o que realizou. Conformismo que nos segue, não nos deixa andar e ter que caminhar sem perder a esperança. Só o tempo nos trará os ventos da mudança. Força e união, paz na terra, levantar do chão, dia após guerra. Ser acreditar, dia a dia. Motivação pra evitar a queda. Vagão das ruas. Vagão das ruas. Estação terminal. Bueno, desembarque pelo lado esquerdo. Atenção, passageiras e passageiros. Sejam bem-vindos ao Vagão das Ruas, uma viagem sonora pelos trilhos do interior. Eu sou a Raquel. E eu sou a Tati. Esse podcast é resultado da parceria entre o Ruas, coletivo de jornalismo independente de Presidente Prudente, e o coletivo Som na Linha, projeto que busca valorizar a cena da música autoral na cidade. Hoje a gente recebe o rock and roll de uma das bandas mais tradicionais da cidade, Ação e Reação. E convida para embarcar no vagão, mais uma vez, o Lucas Mesquita. Boa noite aí, galera. Lucão da banda Ação e Reação aí. Prazer estar com vocês aí. Valeu. Valeu, Lucas. O Lucas já esteve com a gente pela Carburálcool, que ele é um cara multibandas, então marca presença mesmo. E para começar essa conversa, como de costume, a gente vai embarcar agora na estação de Diversonoridade. Estação Diversonoridade. Eu vou falar mais uma vez para quem ainda não se ligou. O Diversonoridade vai acontecer nos dias 20 e 21 de abril, na Praça do Centenário, em Presidente Prudente. É um dos maiores, aliás, é o maior festival independente colaborativo do interior paulista, até porque eu não sei de nenhum precedente de já ter existido algo assim. Sinceramente, eu também não conheço. Achei bem interessante, assim. Até o Diversonoridade, antes de ter esse nome, eu já vinha trocando ideia com o Jesus, né? Na época do... O pessoal vai achar que eu tô rezando, né? Também. Cara de fé. Na verdade, eu participei do Som na Linha com Ação e Reação, e aquilo para mim foi sensacional. O ambiente, todo o lance que rolou nesse dia, e eu fiquei enchendo o saco do Jesus pra gente tentar fazer um festival com banda de rock na época. A gente foi atrás de lugar, deu volta numa praça aí pra achar. Enfim, a gente vinha com essa ideia há um tempo. Quando surgiu essa oportunidade de juntar vários músicos de Prudente com som autoral, né, como eu falei na outra, isso me motivou bastante, porque foi acontecendo de forma bem rápida, assim, a galera aderindo, e apareceu o som que eu não conhecia, e fiquei surpreso com a quantidade de gente que faz som autoral aqui. Conheci uma galera bem massa, assim, de som autoral. E eu tô feliz com esse movimento todo que está acontecendo, assim. E o Lucas é músico, mas nas horas vagas ele também é designer. E como as coisas são feitas no coletivo, cada um acaba contribuindo naquilo que tem para oferecer. E foi ele que fez a arte do Diversonoridade, que aliás ficou muito bonita. Parabéns. Isso, pô, obrigado. Valeu mesmo. Foi legal ter idealizado isso com toda a galera aí. Parece que dá até uma motivação a mais de fazer as coisas, assim, quando você vê acontecendo, né? Tem uma galera que foi bem massa, assim, de querer desenvolver na hora as coisas, né? O Jesus que faz todo o corre junto, o Chiu que pegou para fazer os vídeos, se eu não me engano, fizeram um playlist com as bandas que vão se apresentar no festival, e é uma galera se ajudando, foi bem legal, assim. Até agora tá sensacional, e com certeza depois do festival a gente vai ter uma impressão umas 10 vezes melhor ainda de tudo que tá acontecendo.
É verdade, rolou essa playlist. Foi bom você ter lembrado, que é até algo que a gente ainda não tinha comentado aqui. Quem quiser pode procurar no Spotify. Tá em mais alguma plataforma? Isso eu tenho conhecimento por enquanto, acho que só do Spotify que tem. Mas até no dia do evento vai ter uma compilação aí que a galera vai tá vendendo por lá a preço muito acessível pelo tamanho da arte que vai estar rolando. Agora o Vagão parte para a próxima estação para falar também da banda. Estação Ação e Reação. Então vai lá, aproveita mais um pouco que amanhã eu acho que não vai acontecer de novo. Uma das coisas que mais chama atenção na Ação e Reação é o tempo de trajetória que a banda tem. Hoje já são mais de 15 anos, Lucas, é isso? A gente fez até no fim do ano passado a comemoração dos 15 anos da banda. A gente está partindo já para o 16º ano, inclusive em abril. A gente vai fazer aniversário praticamente com Diversonoridade aí. Olha então já só. vai ser a consagração dos 16 anos. E rolou um hiato, né? Vocês retornaram. Sim. Na verdade, assim, a gente tinha uma incerteza de formação de banda, né? Porque a gente já tem a banda há um tempo e durante esses anos da banda, muita gente passou como integrante, né? A princípio começou com outro nome até, na época chamava Jimmy Walker. Era eu, o Piller e o Vitor Hugo, que vinha da minha outra banda, o Os Carlos, a primeira banda que eu tinha. Foi quando eu e o Vitor a gente saiu da banda, justamente porque a gente queria fazer um trabalho autoral, né? E a gente veio nesse embalo de começar a compor, e o Vitor a gente compõe junto desde moleque, assim. Então, o Ação e Reação surgiu a partir disso, porque na verdade virou Ação e Reação quando um outro amigo nosso dessa banda resolveu voltar a tocar também, que foi o Pinheiro, e aí a gente trocou de nome. A sugestão até do Vitor, Ação e Reação. E esse nome ficou. O nome? Na verdade, a gente pensa muito nessa mudança, né? E a gente usa até como símbolo uma borboleta, que eu acho que é a maior metamorfose que tem assim na Terra. Eu acho sensacional. Então a gente pensou no nome Ação e Reação justamente por conta dessa mudança. A gente estava largando uma banda na época que de certa forma fazia um certo barulho assim na cena, mas não tinha essa pegada que a gente queria do autoral, né? Tinha música, mas era uma onda mais zoeira. Quando a gente começou muito novo, a gente tinha 12 anos quando fez a banda, e a gente pegou a onda do Mamonas, assim, então era a composição bem nessa linha. Aí de repente a gente começou a destoar, escrever umas coisas mais sérias assim, e começou a não casar. E isso acabou causando, fora a saída de alguns integrantes, a gente ficou meio chateado com isso na época, porque a gente queria produzir alguma coisa. A gente chegou a gravar material com essa outra banda, mas não tem nada a ver com o que a gente faz com Ação e Reação. E no Ação e Reação, eu e o Vitor, a gente tinha uma maneira muito parecida de viver música, de escrever música, né? Então isso foi o pontapé inicial pra gente começar essa onda de autoral mesmo com Ação e Reação, que começou pra fazer autoral. A gente não começou nem pra tocar na noite, a gente queria tocar nossas músicas na época. E quando o Pinheiro entrou foi o que viabilizou, a gente já começou atrás de single, né? E, como eu falei, muita gente passou na banda. Esse primeiro disco, a formação foi eu, Pinheiro, Piller e o Vitor. Demorou praticamente uns 4 anos pra gente finalizar o material mesmo. Saiu o material físico na época, com encarte e tudo. Que até uma história meio curiosa desse primeiro disco, que a gente começou a se envolver com a noite aqui, em tocar na noite, a gente tirava o cachê. A banda também começou a ficar tocando em bastante festa na época. E Sempre todo o cachê a gente não pegava autoral. R$1. Não, mas na verdade a gente tocava com música cover na noite, pegava todo o cachê, ninguém gastava nada, juntava uns 3 meses de show. Ia pra casa de uma tia minha em São Paulo, minha tia Inês, até vou mandar pra ela ouvir depois. Valeu, que ela tia e meu Inês. tio Plácido, eles fizeram de tudo assim para receber. Receberam durante 2 anos a banda entre troca de integrante no meio do disco. E a gente indo para lá, eles carregavam a gente pela cidade inteira, porque a gente achou que queria uma sonoridade diferente do que rolava aqui. Então a gente juntava toda essa grana, pagava viagem de ônibus, usava um feriado e gravava tipo 3 músicas de uma vez. Num dia voltava para Prudente já para trabalhar, né? Então a gente ficou fazendo esse processo aí durante uns 2 anos, essas viagens.
E a gente chegou num resultado muito legal. A gente conheceu um cara sensacional lá, que é o Paulo, que ele tinha na época o estúdio Diesel. Hoje ele trabalha como técnico, se eu não me engano. Depois ele me corrige se eu estiver errado. Lá no Tropical Butantã, que é uma casa bem conhecida em São Paulo, com vários shows grandes. Ele já fez som pro Portnoy, para uma galera bem massa assim, do rock. Então a gente começou a ter contato com essa galera. Porque tudo começou, essa ida para São Paulo, porque a gente ia participar de uma suposta coletânea que a gente foi chamado para fazer. Então a gente conheceu o Paulo, porque esse cara conversou com o Paulo e apresentou a gente, só que o estúdio era a parte do que ia rolar na coletânea. Enfim, a coletânea não aconteceu, o show de lançamento não aconteceu, mas a gente fez amizade com o Paulo do estúdio e gravou o disco inteiro lá. E ele, na época, o que ele conseguiu fazer assim pra gente, a gente não tinha muito esse resultado por aqui. Em 2006 para 2008, que foi quando a gente terminou de gravar o disco, e culminou já no lançamento no Sesc, o disco, né? Então, foi bem legal. Foi um dos melhores dias assim da minha vida. Eu lembro até hoje claramente tudo que a gente fez nesse dia. No Sesc daqui de Prudente mesmo. De Prudente. E foi uma das primeiras vezes que uma banda apresentou autoral das bandas da nossa galera, assim, né? Porque a gente se conhecia muito da noite na época. A Ação e Reação tinha essa pira de ficar fazendo som na época. E aí a gente ficou nessa, assim. Mas aí veio o primeiro hiato depois desse som. A música entrou na rádio, até na programação, começou a tocar por aqui. A música era Fim Pra Recomeçar, que é uma música que eu fiz em 98, 99, que a gente inclusive toca até hoje, assim. E depois disso, o pai do Vitor faleceu e ele se afastou da banda. A gente perdeu até um pouco de contato nessa época, mas a gente continua bem amigo hoje. E a gente não sabia se ia continuar, né? O Piller também saiu da banda na época, foi morar em São Paulo e a gente não sabia muito o que ia ser do Ação e Reação. Só que aí veio o Froizinho, que pra mim é tipo assim, começa a parte da irmandade, do que levantou e faz a gente tocar até hoje, né? O Froizinho e o Pinheiro são dois caras que a gente pegou na mão do outro e falou, vambora, velho, vamos continuar, e agora mais visceral ainda. A gente fez um CD que eu considero o mais pesado da Ação e Reação, que a gente passeou por umas áreas meio mais pesadonas, assim, com as outras influências, né? Que a gente não costumava trabalhar. Umas letras mais... também um pouco mais pesadas. A gente mudou totalmente o estilo para esse segundo disco. E a gente fez em 3, numa loja de música que fechou em Prudente, que era um estúdio que o cara tinha lá no quarto, no fundo, o Rafa lá, e ele gravava a gente fez esse disco da forma que a gente quis, assim. Isso foi legal da Ação. Eu quero usar um ampli, vamos tentar mudar o mic desse jeito para tirar um timbre mais sujo. Eu não quero botar pedal, não quero plugin. Foi tudo assim, do jeito que a gente ensaiava. Saiu, então... esse disco, eu sou muito feliz com ele e sou muito grato pelo Frois e o Pinheiro, que inclusive estão em todos os shows que a gente faz hoje com a Ação. Né? Cada um seguiu o seu caminho um pouco longe da música. O Froizinho já é até professor, tudo, né? Ele fez uma participação especial no Som na Linha de vocês, ele tocou com a gente. Ele e o Pinheiro tocaram umas músicas da época do segundo disco. Então a gente tem uma amizade muito grande ainda. Se conversa. Eu tenho uma outra banda hoje com o Pinheiro que a gente tira um som e tal. E a partir disso a gente tocou na Virada Cultural, lançou 2 singles com essa formação, em 3 pessoas. Na época, até na Virada Cultural, quem participou com a gente foi o Darcio, da Semo. E foi sensacional. A gente abriu pro Angra nesse dia, que era uma banda que a gente gostava demais na época. E foi um dos melhores shows que a gente fez. Então, a Ação e Reação foi sempre assim, uma parada, uma troca de integrante e um ressurgimento ou uma música nova. A gente sempre fez isso, né? E não foi diferente quando o Froizinho e o Pinheiro saíram. Não é que eles saíram. Aí é que eu falo que vem a parte da irmandade, de amizade. O Ação e Reação ficou parado durante todo esse período. A gente tentou fazer alguns sons, mas o Frois viajava muito, estava mais difícil, assim, né? A gente ficou uns 2 anos sem gravar nada com material. Eu já tinha material que eu escrevia as letras do Ação e estava muito parado, assim. Eu queria dar continuidade. Então, em dezembro de 2017, eu falei com o Frois e com o Pinheiro. Falei, cara, eu sei que tá difícil, cada um seguir um caminho, mas se vocês me disserem que o Ação e Reação tem que parar, vai parar
com a gente. Eu não vou continuar, porque eu queria que vocês estivessem comigo. Só que se vocês não quiserem que parem, quiserem me deixar continuar, eu também agradeceria, eu falei. Tipo assim, eu tenho vontade de continuar. Foi aí que, tipo, você testa a amizade. Não é testar porque eu não preciso testar a amizade desses caras, mas que você considera mais ainda. O Frois e o Pinheiro, eles me falaram praticamente a mesma coisa. Eles falaram, a gente lutou para o negócio acontecer. A gente não pode dar continuidade, mas a gente não quer que morra também. Então a gente quer que você continue. Aí nisso veio essa formação que está hoje, que vai completar, já está indo para o 2º ano. E quem que é essa nova que formação? É o Marcelinho Matias, na bateria. O Lucas Vieira, no baixo. E o Mike na guitarra. Inclusive o Mike chegou já com composição. Isso que foi legal. Tipo, a galera abraçou a Ação e Reação com o maior respeito pelo que a gente já tinha criado, pelos integrantes que já passaram na banda e ainda trazendo ideia nova. Então, tipo, foi um gás muito grande pra gente. E disso a gente lançou 4 singles de uma vez já. Lançou um EP praticamente. E agora tá vindo o disco inteiro. Já estamos com umas 10 músicas escritas, algumas já com melodia pronta. Uma a gente já fez um ensaio ao vivo e lançou. Tá no YouTube até. Que chama Pra Sempre Assim, que é do Mike também. E eu escrevi algumas letras, o Mike tem outras, o Luquinhas acabou já trazendo alguns riffs que ele já... E o legal é que, assim, essa galera, eles têm outra visão de som do que eu tinha. Isso foi o que eu achei mais interessante, que foi o que somou. Como tem muito tempo de história da banda, eu acabei falando um monte aqui. Lucas, eu fiquei curiosa, como é dividir o trabalho, se dividir em 2 bandas autorais? Isso, na verdade, aqui eu acho que testa um pouco meu lance musical, assim. Porque uma, em questão de letra, as 2 são de rock. Só que uma é completamente mais pesada, que é o Carburálcool. Então é um estilo de compor totalmente diferente. E o Ação e Reação é totalmente o oposto de composição. O Ação e Reação é uma coisa mais tranquila de vida mesmo, né? De lições... sobre amizade, sobre amor. Ao mesmo tempo a gente fala sobre situações políticas, fala do cotidiano de trabalho, de rotina. O Ação e Reação tem muito disso. Praticamente dá para traduzir minha vida assim, com as coisas que eu vejo no Ação e Reação. Muito do que eu escrevo eu acabei vivenciando mesmo. No Carburálcool, muito do que eu odeio eu acabo escrevendo, entendeu? Porque é um escape também de... você acabar falando de coisa que te revolta e tudo mais. Eu tenho um pouco disso no Ação, mas Ação e Reação parece um som que tem mais a ver com a minha personalidade. Já o Carburálcool tem mais a ver com o que eu vejo, vivencio. Mais ou menos assim. Entendi. E nas 2 você compõe, né? Nas 2 eu componho. No Carburálcool, a gente divide muitas composições, eu e o Ricardo. Algumas letras a gente chegou a fazer junto. No Ação e Reação, assim, 80% é tudo meu. Algumas coisas são do Vitor. E agora o Mike está trazendo esse lance de composição também. Que são composições bem legais e que eu acho que casaram completamente com a banda, assim, nessa nova fase. E a gente sempre convida a banda para escolher um som. Você escolheu dessa nova fase? Escolhi dessa nova fase porque, inclusive, eu acho que essa música tem completamente a ver com o que a gente está vivenciando. O refrão dela fala muito do que a gente está fazendo com o Diversonoridade, né? Que é pensar coletivo, que isso é a lei da atração. Se a gente pensa todo mundo junto, a gente faz acontecer junto. É mais ou menos isso. E essa música fala disso. Ação e Reação, parte 2, a continuação. Que foi bem o que aconteceu com Diversonoridade, né? Exatamente. Vamos ouvir, então. Conviva com as derrotas que você mesmo escolheu. Continue a deixar seus medos crescerem em você. Não se importe com quem precisa ou não tem o que comer. Se todas as respostas nunca chegam pra ninguém, na igreja se humilha de joelhos no altar, de falso moralismo, hipocrisia e exploração. Mas basta se afastar pra humilhar o seu irmão. Eu
amor. Isso é lei da atração. Aqui se faz, aqui se paga. É ação e reação. Estamos todos vivos, não ande na contramão. Ou caso contrário, ação e reação. Essa foi Ação e Reação, parte 2, o retorno. O retorno. E chega ao fim mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas, em parceria com o coletivo Som na Linha e toda a galera envolvida na organização do Festival Diversonoridade. Esse super evento que vai rolar nos dias 20 e 21 de abril em Presidente Prudente. Na Praça do Centenário. E é isso. Lucas, muito obrigada pela presença. Mais uma vez eu agradeço vocês aí e deixo de novo a mensagem, galera. Vamos continuar nesse movimento que está acontecendo, porque isso já está fazendo história na nossa cidade, beleza? A intenção é levar essa galera ainda para rodar fora. A gente tem que pensar coletivo. É isso, não pode parar. Tem muito Vagão das Ruas ainda para rolar, hein? Isso aí. Então fica por aqui mais uma edição. Até a próxima estação. Acabou!